Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí. E na live de hoje eu vou falar sobre o seguinte tema: como se proteger sem perder reservas. Como que você protege o seu meio de hospedagem, né? Muitas vezes você que é um anfitrião que só aluga pelo Airbnb e tem medo de receber reservas pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pela Booking e ultimamente você não está satisfeito com o seu volume de reservas. Você precisa entender como que você pode destravar esse meio de campo, digamos assim, como a gente pode destravar isso para continuar recebendo reservas, mas ao mesmo tempo a gente se protegendo. Então, você que está insatisfeito com a sua taxa de ocupação, você que está sofrendo, né, em ambientes aí, em cidades com muitos concorrentes, essa live vai te ajudar para que você consiga apertar parafusos e, obviamente, fique mais próximo de triplicar reservas. Você que está me assistindo no YouTube, deixa logo tua curtida aqui para você não esquecer, se inscreva no canal e ative as notificações. E você que está me vendo aqui no Instagram, por favor, deixa o dedinho aqui no coração, sem pena, deixa o dedinho aqui no coração. E se você puder me ajudar, se você gosta do meu conteúdo, se quer me dar uma força, né? Eu estou trazendo um conteúdo bom. Se você puder me ajudar, clica nesse aviãozinho aqui e chama duas pessoas. Duas pessoas ali, sejam anfitriões do teu grupo de WhatsApp, sejam anfitriões, né, do condomínio, né, que você aluga, você esteja no grupo de WhatsApp de donos de pousada, donos de hotéis. Pega essa live aqui agora e manda para essa galera. Pega meu perfil e compartilha com essa turma, beleza? O que você vai aprender na live de hoje é como você proteger a sua hospedagem e ainda assim você permanecer atrativo para triplicar reservas. O que é que você precisa entender nessa live de hoje? Né? O que é que você precisa guardar? Obviamente, papel e caneta na mão, né? O que é que você precisa guardar para essa live de hoje? Primeiro eu quero te explicar o que são políticas e regras da casa. Muitos de vocês confundem, né, esse conceito aí do que é política, do que é regras da casa, de como que eu defino muito bem. Mas aí você precisa entender que tanto a política como as regras da casa são algo que você controla. São coisas definidas por você. Se você definir errado, você pode ter problemas no futuro. Na hora de dirimir, né, digamos assim, não vou falar uma palavra difícil não, vou falar uma palavra mais fácil. Na hora de você resolver algum contratempo, alguma eventualidade entre você, algum desacordo entre você e o hóspede. Então, as políticas e as regras da casa são você que estabelece. Segundo ponto, são os direitos e os deveres, tanto da hospedagem quanto do hóspede. Isso é importante porque, assim, as políticas, dentro do aspecto de vendas, ela compõe uma parte do seu empacotamento. Quando você vai vender a sua hospedagem, existem 6 pontos que você tem que prestar atenção: preço, preparação do produto, experiência, formas de pagamento, políticas, que é o que a gente está falando hoje, e escassez. Hoje a gente vai na parte de políticas. Então, o que você guarda é isso. É como eu defino direitos e deveres. Por quê? Porque qualquer coisa que aconteça tem que ter, digamos, um código. Aonde que a gente vai recorrer? Beleza, tu quebrou uma coisa, né? Eu quebrou uma regra que eu tinha estipulado. Como é que a gente resolve isso? Né? Imagina se a gente não tivesse uma legislação, por exemplo, um código penal, um código civil, um código de direito do consumidor. Tudo fosse definido de acordo com o momento do juiz ali, de acordo com algo meio que arbitrário. Isso não funciona. Então, você, tipo assim, se você não tiver isso definido, na hora que acontecer um problema dentro da sua hospedagem, você vai resolver de acordo com o que você acha. E muitas vezes o hóspede pode não concordar com isso, mas se tiver escrito e acordado antes da entrada na hospedagem, opa, aquilo ali está me protegendo. Terceiro ponto: as políticas e as regras da casa servem como um código de conduta. Como que eu espero que você se comporte? Né? Como que eu espero? O que é que você tem que fazer para você ter uma boa hospedagem? Né? Eu conseguir te oferecer o melhor serviço? É isso aqui. É através dessas políticas, é através das regras da casa. E, obviamente, que tudo isso garante um bom funcionamento do seu negócio. Por quê? Porque muitas vezes você não define essas regras, não define as políticas, aí acontece do hóspede assim: eu quero remarcar. Aí tu fala, cara, eu não tenho política de remarcação. Eu nunca pensei nisso. Ou então o hóspede faz, eu podia transferir a data. Tu, cara, transferir a data? Será que pode? Eu não tenho essa política. Será que eu vou cobrar mais? Como é que funciona? Eu vou fazer na camaradagem, mas
Cara, ele deixou de usar um período meu que eu não vou conseguir vender agora e vai ocupar um período lá na frente. Ou seja, vai diminuir o meu portfólio de vendas, né? A minha quantidade de dias, se ele fizer isso. Mas você tem que ter isso por escrito. E muitas vezes a gente não pensa, a gente só pensa quando acontece o problema. E muitos desses problemas, eu confesso para vocês que isso aconteceu comigo, principalmente na época da pandemia. Muita remarcação. Teve hóspede que chegou a remarcar 4 vezes. Mas eu podia inibir isso? Em partes sim, em partes não, porque eu não tinha acordado isso. Isso não estava um acordo. Então teve um momento que, claro, que na quarta vez eu tive que usar o bom senso. Na primeira foi legal, na segunda e na terceira você já faz assim, na quarta faz, cara, 4 vezes quer trocar o negócio? Mas se eu tivesse escrito isso nas regras, se eu tivesse definido isso nas políticas, eu não tinha passado esse perrengue. Eu não tinha passado por isso. Então, por que você deve ter atenção nisso que eu estou falando? Como falei, previne aborrecimentos, tá? Você não vai se desgastar, porque é algo que já está meio que pré-definido. É uma precaução, né? Ou seja, eu estou jogando sempre na prevenção e não na forma reativa, né? Tipo assim, eu não estou apagando incêndio, eu estou evitando que o incêndio aconteça. Então, eu jogo na precaução. Obviamente, burocracias sempre protegem, né? Sempre nos protegem. Por que você acha que para você pegar dinheiro em banco é tão burocrático? Por que você acha, muitas vezes, para fazer alguma coisa num órgão público é burocrático? Primeiro que a maioria, estou dizendo todos não, tá? Não vamos generalizar não, mas a grande maioria dos órgãos públicos, a grande maioria é burocrata, né? Você vê aí, você entrega um documento, espera não sei quanto tempo para pegar o documento de volta. Sabe como é? Então, trazendo isso para a nossa realidade, essas burocracias de políticas e regras da casa, né? Isso protege a gente de uma forma ou de outra, isso nos protege. E, obviamente, como eu disse, qualquer problema. O hóspede convidou pessoas que não estavam na reserva. Está escrito nas regras da casa que não pode? Eu não escrevi não, eu só disse que não podia. Como é que eu vou cobrar alguma coisa que não está escrito? Entende? Então, não pode convidar hóspedes. Só quem não pode convidar, os hóspedes não podem trazer convidados. Ou só os hóspedes que podem utilizar as áreas comuns do condomínio, onde está localizado meu flat, meu apartamento, minha casa. Só os hóspedes que podem utilizar. Ou na minha pousada, os hóspedes que tiverem acesso, sei lá, que fizerem reserva nesse período, podem cancelar com X dias nessas políticas. Então, digamos que tudo isso são formas de você resolver problemas e meio que alinhar. Então, eu quero explicar para você como que devem ser essas regras, tá? Primeiro, eu quis trazer o conceito do que é se proteger, porque muitos de vocês pensam que a proteção ela é exclusivamente de seguro e que a proteção ela é exclusivamente de pré-pagamento. Isso são 2 formas de se proteger. É óbvio que são. O seguro, ele me protege. Beleza. O pré-pagamento, o hóspede pagar antes, assim que fizer a reserva, também me protege. Pagar 100% antes da chegada, também me protege. Mas não é só isso. Existem outros campos que muitas vezes passa despercebido por você. E aí eu vou trazer tudo isso, né, para compartilhar com você, mas mais uma vez eu peço, pegue o papel e a caneta, assista a live, porque o que vai fazer você chegar mais próximo de triplicar reservas é o seu poder de execução, não é o seu poder de audição. Você vai escutar, beleza, mas eu prefiro que você escute, entenda mais ou menos, mas o que mais ou menos você entender, você bota a mão na massa, você implementa, você vai lá, você troca, você executa, do que você entender tudo que eu estou falando, fazer um resumo da aula e pegar aquele caderno e fazer assim, simplesmente, valeu caderno, obrigado, vou jantar. Não, pô, não vai, o resultado não vai chegar assim. O resultado não vai chegar assim. Então vamos lá, pega o papel e a caneta, entende agora, escreve aí como é que deve ser essa preparação. Como que eu faço essa preparação? Então, entenda o seguinte, as políticas, você pode defini-las se protegendo ao máximo, como você pode definir as políticas flexibilizando ao máximo. Mas o que você tem que entender é que não existe certo e não existe errado. Tem que trabalhar assim ou tem que trabalhar assado? Não. O que você tem que entender é que as políticas, elas mudam. Quando eu falo políticas, é política de cancelamento, é política de pré-pagamento, é política de não comparecimento. Tudo isso são políticas. Porque o hóspede cancelou, e aí, cobra quanto de multa? O hóspede não apareceu, cobra quanto de multa? Entende? Tudo isso tem que ser definido. Então, o que você entende é o seguinte, quanto mais rigoroso você for, ou seja, só pode cancelar com 30 dias antes da chegada, eu cobro pré-pagamento, se cancelar eu não devolvo nada, enfim, coisas desse tipo, você está sendo rigoroso. Em algumas épocas do ano, beleza, você pode ser rigoroso.
alta temporada, Réveillon, né? Você pode se dar o luxo disso, porque a demanda é muito maior do que a oferta. Beleza, então eu posso me dar o luxo de jogar mais rigoroso. Por quê? Porque está vindo muita demanda, eu não preciso me preocupar. Mas e numa baixa temporada? Aí eu já tenho que adotar outra estratégia. Ou seja, eu tenho que flexibilizar, baixar um pouquinho a minha guarda, obviamente, sem deixar a minha segurança, que é o que eu estou compartilhando na live aqui, que você está entendendo, baixando para que as reservas cheguem. Porque se eu ficar, por exemplo, pedindo pré-pagamento ou não, se cancelar, não devolvo o dinheiro, o que é que vai acontecer? Numa baixa temporada, eu não vou ter reservas. Eu não vou ter reservas. Então, você entender isso é um grande ponto. Só que, como eu falei, isso depende muito da época do ano, da tua estratégia, do teu tipo de hospedagem. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, se tu tiver uma hospedagem que é top, tipo assim, uma hospedagem super bem decorada, bem diferente, as fotos são bonitas, tem boas avaliações, aí, putz, você pode se dar o luxo de cobrar um pré-pagamento, de pedir 50%. Pode, porque a sua hospedagem é única, então se as pessoas enxergam valor nisso, você pode fazer isso. Agora, se você tem uma hospedagem, por exemplo, como eu tenho aqui no hotel, uma hospedagem simples, mas bem localizada, né, manutenções em dia, tudo organizadinho, tá tudo limpinho, tudo bonitinho, mas não é uma hospedagem de luxo, não é uma hospedagem de pessoas ricas, não é, é uma hospedagem de classe média. Então, eu não posso, em diversas situações, como nessa época agora, cobrar um pré-pagamento. Então, até o final de novembro, eu trabalho extremamente flexível, deixo cancelar no mesmo dia e tal. Mas por quê? Porque eu tenho muitos quartos. Então, se eu tenho muitos quartos, eu tenho que fazer a máquina rodar muito. Então, eu tenho que fazer o negócio entrar, então não tem perigo. Agora, no apartamento que eu estou montando, a estratégia lá é outra. Quando eu dou consultoria para os meus alunos e ensino, a estratégia é outra. Por quê? Porque é um produto só. Então, tudo depende, mas o que você precisa entender, o conceito que eu trago a estratégia, é assim, não é como apertar botão. O que você aprende nessa live aqui são estratégias para você estar mais próximo de triplicar. Então, o que você precisa entender não é qual botão apertar. É tipo assim, se tu for rigoroso, tem uma barreira. Se tu for flexível, vai trazer mais reservas. É só isso. Aí você pensa no seu tipo de hospedagem e o momento que você está. Entende? Isso aqui é para fazer você pensar estrategicamente e não te dar o peixe. Eu quero que você pense. Porque o Lagreca não vai estar sempre o tempo inteiro do teu lado decidindo por você, te explicando. Então, quando você entende, você, cara, faz sentido, Lagreca. É isso aí. Próximo ponto. É importante que você entenda um meio termo, um equilíbrio dentro disso, tá? Ou seja, nem muito, nem pouco. E, obviamente, que você tem que ser sempre muito direto e objetivo nas suas definições, das suas regras, das suas políticas. Tem que ter uma fácil compreensão também, porque eu vou falar para vocês, tem pessoas que sabem ler, tem pessoas que leem, e por incrível que pareça, elas não entendem o que elas leem. É, por incrível que pareça, não é brincadeira, não é brincadeira. E você sabe o que eu estou falando. Então, seja claro, use palavras fáceis, não queira usar palavras difíceis. Tudo bem que a burocracia te protege, mas seja fácil, para que o cara entenda, para que a pessoa entenda o que você está falando. Tá? Para ser claro daquilo, não existe dupla interpretação no que você escreveu. E, por fim, é muito importante que todas as regras da casa, todas as tuas políticas, não adianta nada elas serem construídas para o hóspede se você não der publicidade a essas políticas. Então, é muito importante que o hóspede ele conheça essas políticas, ou seja, o hóspede ele tem que conhecer todas as regras do teu imóvel. Não adianta você falar, definir as regras e o cara falando, onde é que eu encontro isso? Ah, você não leu a plataforma do Airbnb? Ah, você não leu a plataforma da Booking? Entenda que a publicidade, a comunicação é uma responsabilidade nossa. O código, né, digamos, a legislação brasileira fala assim, que ninguém pode cometer, né, nenhum delito, nenhum crime por alegar desconhecer a lei. Isso é o que a lei brasileira diz. Então, a lei, ela parte do pressuposto que você já leu a Constituição, que você já leu o Código Penal, que você já leu o Código Civil, e tudo mentira, porque ninguém leu o Código Civil, ninguém leu o Código Penal, e aqui ninguém leu a Constituição Federal, a não ser que seja advogado. Se não for advogado, é muito difícil, as pessoas leem. Mas o que você tem que entender, trazendo isso para o nosso meio, é que você precisa dar publicidade, você precisa mostrar as regras e as políticas da casa, para que isso te proteja. Então, no meu site tem que ter. Na hora que o hóspede faz a reserva, eu mando um cupom para ele.
Eu mostro para ele o voucher da reserva, as políticas que ele comprou, tá tudo bonitinho. Eu posso mandar um PDF, as regras que eu defini lá no Word, eu posso transformar aquilo num PDF e mandar para a pessoa pelo WhatsApp, mandar por e-mail. Eu tenho uma cópia física dentro da minha hospedagem. Então eu posso mandar por multicanais. Eu posso mandar por dentro das plataformas, eu posso mandar por e-mail, eu posso mandar pelo WhatsApp e eu posso ter impresso da minha hospedagem. Obviamente que tudo isso atualizado. Então, esse é o primeiro ponto que você entendeu de como que deve ser feito. O que é isso? Agora, na segunda parte aqui da live, né, que a gente está indo, seria basicamente eu vou escrever sobre as regras da casa. O que é que deve conter as regras da casa? Sabe? Você já parou para pensar que muitas vezes você define as suas regras da casa errado nas plataformas? Quantas vezes eu já não vi pessoas definirem, check-in ao meio-dia e check-out ao meio-dia. Eu falei, tem cara que vai limpar a casa. É limpeza instantânea? Clica no botão e a casa limpa toda, sozinha, automática? Faz uma limpeza instantânea? Óbvio que não. Então, eu vou falar agora um pouquinho o que é que deve conter, tanto nas regras da casa, como o que deve conter nas políticas. Aqui são informações que você está pegando, que tipo assim, cara, eu estou te dando na fonte a informação que vai te ajudar. Agora, implementa. Não escuta minha live e vai embora sem implementar. Vai por mim, implementa. Beleza? Então, falando sobre regras da casa. O que é que deve conter nas regras da casa? Turma, mais uma vez eu queria pedir para quem estiver me assistindo no YouTube ou no Facebook, desce o dedinho aqui no curtir. Por favor, desce o dedinho no curtir. Se inscreva no canal e ative as notificações. E você que está me vendo no Instagram, por favor, desce o dedinho aqui nesse coração, por favor. Se você estiver acompanhando a minha live tá legal para você, tá fazendo sentido. Desce só o dedinho aqui no coração, por favor, para eu saber que você está interagindo comigo, que você está gostando, que está tudo beleza. Vamos lá. Então, o que é que deve conter nas minhas regras da casa? O que é que eu devo conter? Anota. Mais uma vez eu bato. Para de olhar para qualquer coisa que tu está fazendo e preste atenção comigo que eu vou ser bem sucinto aqui, tá? Eu vou tentar acabar isso aqui em 20 minutos no máximo, tá? Então, preste atenção agora. O que é que deve conter nas regras da casa? Primeiramente, o horário. As tuas regras da casa tem que definir mais ou menos assim, qual horário que o hóspede entra e qual horário que o hóspede vai embora. Importantíssimo. Ele tem que saber a hora de chegada e a hora de saída. Outro detalhe, sobre som, sobre barulho. Também tem que conter até que horas o hóspede pode fazer barulho. Não pode, sabe por quê? Você não avisou não. Não, mas todo mundo sabe que é às 22. Pô, pode ser que no meu condomínio seja às 21. Pode ser que no meu condomínio seja às 20. Ele não tem que adivinhar isso. Ele não tem que adivinhar. Então você tem que dizer, o horário do check-in é esse, o horário do check-out é esse. Não pode som, barulho até tal hora. O uso das áreas comuns é assim. O uso das áreas comuns. Só pode usar a piscina aqui do apartamento, aqui do flat. As pessoas que estão na reserva, as pessoas que estão aqui, né, que foram listadas, estão no condomínio, não pode trazer pessoas de fora. Só quem pode usar academia são essas pessoas. Então, tudo isso tem que estar ciente. A mesma coisa para quem tem um hotel, para quem tem uma pousada. Ou seja, as áreas comuns podem estar chamando gente de fora, por exemplo, aqui no hotel eu não permito que o cara chegue aqui e entre na piscina, traga convidados de fora para a piscina. Putz, eu tenho 50 quartos. Como é que eu vou permitir o cara fazer convidado de fora, trazer convidado de fora? Não vou. A mesma coisa também, mesmo que aqui seja o hotel que eu tenho espaço, eu não permito. Por quê? Experiências negativas anteriores. Basicamente assim, eu vou justificar assim, experiências negativas anteriores. Então não dá. Mesma coisa no apartamento. Não entra ninguém que está fora da estadia. Teoricamente vai ser assim. Pode ser que o público do apartamento... Pô, Lagreca, eu vim, cara, de outro estado, meu filho mora aqui, eu posso chamar meu filho, na casa do meu filho não tem uma piscina, porque lá no apartamento tem uma piscina bacana. Tem uma prainha e tal, bem bacana a piscina. Então, posso chamar o convidado? Cara, beleza. Então, a gente vai sentindo, mas teoricamente, não. Então, definir isso. Segunda parte. Você fornece enxoval? Forneço, Lagreca? Não forneço, não. Cobra taxa de enxoval? Tem taxa do teu enxoval? Cobra para trocar também? Tu cobra para trocar? Porque se o cara passar 7 dias, tu vai deixar o cara 7 dias com a mesma toalha e com o mesmo lençol? Tu não vai fazer isso, né? Ou tu nunca nem pensasse nisso, né? Tem gente que nunca nem pensou nisso. O hóspede ficou 5 dias lá no meu apartamento, segunda a sexta, achei massa. É o que todo mundo quer, né? Todo mundo quer hóspede durante a semana. Mas tu vai deixar o cara com o mesmo lençol, com a mesma toalha 5 dias, velho? Tá entendendo como é que às vezes tu quer uma coisa que tu nem tá tão preparado para receber? Faz sentido o que eu tô falando? Olha quantas vezes tu fazia, eu quero vender dia de semana, não vendo, só vendo no final de semana, beleza. Aí tu pega uma reserva de 5 dias, de 4 dias durante a semana. Como é que tu vai tratar o cara? Tu pensou nisso?
Não pensou. Então, às vezes, olha, como você às vezes não está preparado, não foi bom, às vezes nem ter acontecido, é bom que aconteça agora, depois dessa live, que você já está ligado. Outro ponto, se quebrar alguma coisa dentro da casa, como é que resolve? Tu já parou para resolver ou tu vai deixar resolver na hora? Ó, quebrou a televisão, vem cá, peraí, deixa eu entrar aqui no aplicativo do Magazine Luiza para ver quanto é que custa. Não. Já tem que ter a definição ali, pô. Quanto custa aquela televisão ali? Quanto custa? Tu já bota ali na regra da casa. Quebrou a televisão, já tá aqui, ó. A penalidade é essa aqui. A televisão, você já descreve. A televisão vai se submeter a uma avaliação técnica não autorizada da marca. Não havendo conserto, o hóspede deverá repor uma mesma unidade. Tudo na regra da casa. Tudo na regra da casa. Mas a gente não pensa, né? Aí quando acontece o problema, você fala, minha nossa, quebrou. Mas tu não estava preparado. Você não estava preparado. Então, as taxas extras, seja de enxoval, seja de troca, seja às vezes a taxa de energia que você cobra, né? Às vezes quem tem casa muito grande sabe que a energia é caríssima para você. Às vezes, se você embutir essa energia na sua diária, às vezes sua diária fica muito alta. Então tem que pensar nisso. Pode fumar no estabelecimento, né? Pode fumar dentro da hospedagem, pode fumar dentro da pousada, dentro do hotel. Tem estacionamento? É estacionamento privativo? É rotativo? Tem que pagar? Ninguém define, né? Ninguém explica. Se o hóspede esqueceu um objeto dentro da tua casa, tu é responsável? Tu já pensou nisso? Tu já mandou para ele as regras da casa e dizer, né? Ó, eu sou responsável, cara. Às vezes o hóspede acha que esqueceu da casa e não esqueceu. Às vezes o cara esqueceu dentro do Uber. Mas a culpa vai jogar para cima de você. Ele vai jogar a culpa para cima de você. Eu esqueci meu carregador. O cara sai correndo às vezes pelo aeroporto. Correndo. Aí o cara entra dentro do Uber, aí com o carregador na mão, cheio de coisa, todo suado, cheio de mala. Aí o cara sai do Uber e o carregador fica em cima do banco do carro. Aí ele vai ligar para você, ó. Lagreca, esquece meu carregador lá dentro do teu flat, lá dentro do teu apartamento. Tem como tu guardar e depois despachar para mim pelo Sedex? Eu mando, eu pago para tu. Aí tu vai, cara, que carregador? Tem carregador aqui? Não, tem sim, eu deixei. Não, deixou não, cara, eu não vi não. Ah, mas vocês... Ah, então alguém pegou, a camareira pegou. Entende? Se você não tiver, né, a camareira ou a diarista pegou. Se você não tiver uma regra da casa definida, tipo assim, aqui no hotel eu tenho. Nós não nos responsabilizamos por objetos esquecidos. Se eu achar, eu devolvo. Mas se você esqueceu, paciência. Eu tenho 50 quartos aqui. E aí eu pergunto, como é que você prova que você esqueceu o negócio dentro do meu quarto, dentro da minha hospedagem? Como é que você prova? Eu não sei como você vai provar, para mim pouco importa. Mas eu estou lhe mostrando que aqui nas minhas regras eu não sou responsável por isso, eu sou isento. Está aqui. E você assinou. Isso que é importante também, né? Porque as regras da casa, ela compõe o contrato da locação. Né? Então, para quem recebe reservas diretas, eu acho super importante. Isso é um outro assunto. Se proteger. E isso deve estar dentro de um contrato. Terceira parte das regras. Como funcionam as coisas da tua hospedagem? Às vezes tu tem uma banheira hidromassagem dentro de casa. Às vezes tu tem um projetor. Às vezes tu tem um som que o cara tem que ligar, que tem umas caixas instaladas. Às vezes tu tem alguma coisa que esquenta a piscina. Enfim, tu tem alguma coisa, sei lá, o apartamento é todo automatizado, as cortinas sobem e descem sozinhas. Não sei. Mas tu explica para o cara como é que usa os eletrodomésticos? Tá explicando para ele? Porque se ele quebrar, tu tem que dizer assim, cara, tô na regra da casa. Eu tava aqui, a regra está aqui explicando como é que usa, e aqui está dizendo que se você quebrar, quanto que você paga. Entende como é um negócio? Não tem discussão, não tem disse-me-disse? Está aqui, pô, está escrito. Dá mais credibilidade para resolver o problema. Porque se tu não resolver o problema, o que é que vai acontecer? Justiça. E aí, para tu ver se tem uma justiça, né? Se for pela Airbnb, beleza, tu vai lá, a plataforma te paga, mas se o Airbnb não estiver vendendo quanto que tu espera receber de reservas, se o Airbnb não está te entregando a quantidade que tu precisa de reservas, aí tu faz o quê? Próximo ponto, dentro das regras da casa, vocês informam para as pessoas a voltagem da tomada? Feito um hotel, você coloca a etiqueta lá, 220, 110. Você avisa as pessoas? Porque se ele colocar o eletrodoméstico dele, né, o secador, alguma coisa lá e queimar, como é que vai resolver esse problema? Tu não me avisou, pô. Tu não me avisou. E se queimar, quem vai pagar? Já parou para pensar nisso? Mas tu vai deixar esperar o problema acontecer. Você entende que para você ter uma hospedagem que roda no automático, você tem que se blindar de todas as áreas, política, regras da casa, um self-check-in, tá com todos os processos organizados,
tem uma diarista, comunicação alinhada com ela, né? Tá tudo isso. Então, não tem dificuldade. O problema é que as pessoas não fazem o que tem que ser feito. É o que eu digo, live é live. É aquele óbvio que dá dinheiro. É aquele óbvio que evita problema. É aquele óbvio que tem que ser repetido e a pessoa faz, cara, não me lembrava, Lagra, que tu falava disso. Entende? Outro ponto também das regras da casa. Dicas da cidade, obviamente, né? Você pode ser cortês, porque isso pode te gerar uma boa avaliação. E, por fim, contatos de urgência. Ou seja, o hóspede está passando mal, o hóspede precisa de um socorro, alguma coisa, quer ligar para você, tem que ter lá os contatos de urgência. Fechou isso aqui? É um trecho das regras da casa. Pô, Lagreca, tem mais coisa? Tem. Tem mais coisa? Tem. Posso botar mais coisa? Pode. Mas eu quis trazer os principais pontos. Isso é para você entender, para você se proteger um pouco mais, para você destravar e você estar recebendo mais reservas e estar mais próximo de triplicar reservas. Talvez no dia do evento, na próxima segunda, você entenda ao certo como funciona essa digamos, essa arquitetura, né? Essa engenharia, digamos assim, de triplicar reservas. E você, cara, é verdade, o que o Lagreca fala na live é só um trecho. Porque tudo que eu trago aqui tem coisas mais fundas para falarem. Eu tenho muito mais coisa para explicar. Mas, cara, eu vou fazer live ainda hoje à noite. 8 horas da noite, a gente tem outra live, tá? Eu vou acabar aqui, vou buscar minha filha na escola, vou dar banho na minha filha, vou dar jantar, vou organizar a casa. Quando tiver tudo pronto, 7h30 eu saio para casa, pum. Outra live aí, a gente vai falar sobre outro assunto. Então, o que eu venho trazendo são fragmentos para que você entenda o que é e possa estar triplicando reserva, ou seja, mais próximo de triplicar reservas. Porque o triplicar, você vai precisar de um pouco mais de aprofundamento no assunto. Você precisa descer um pouco mais. E por fim, turma, para a gente ir para a última parte, papel e caneta na mão, e mais uma vez eu peço. Por que eu estou pedindo, Lagreca? Porque cada vez mais o YouTube e o Instagram, eles mostram cada vez menos o nosso conteúdo. Cada vez menos. Imagina, eu produzo... Olha, vocês que estão me vendo aqui, vocês sabem que eu produzo conteúdo com força. Com força. Cara, tem horas que é frustrante você produzir conteúdo e a plataforma não mostrar para ninguém teu conteúdo. E você tá ali, ó, no campo de batalha. Pá. Então, se você puder me ajudar, desce o dedinho no coração. Desce o dedinho no coração. E você que tá me vendo no YouTube, desce o like aqui, por favor. Se inscreve no canal também e ativa as notificações. E você que me vê no Instagram, gosta do meu conteúdo, tô lhe pedindo uma força. Desce o dedinho no coração aqui para que a plataforma desse, putz, a live desse cara é legal, vou mostrar para mais seguidores dele, vou convidar mais pessoas para vir para a live. Porque senão, cara, a live não mostra, beleza? Obrigado, tá, turma? É só por isso. Muito obrigado. E, obviamente, se você estiver gostando, né? Você vai estar me dando uma força, você vai estar interagindo comigo. Tipo assim, toquei uma música. Putz, acabou a música da banda. Aí, galera, próxima música. Essa é para vocês, senhoras e senhores. Entendeu? Isso é legal também. Então, vamos lá. Última parte da live agora, né? Se você anotou a minha live toda, eu tenho certeza que você já economizou um bocado de tempo aí já, né? Eu já facilitei teu caminho, essa tua jornada. A última parte que não pode faltar é a parte das políticas. Eu falei como a live basicamente ela tem o quê? Como que você se protege sem perder reservas? Como que eu defendo a minha hospedagem e consigo triplicar reservas sem ser tão rigoroso, sem depender do seguro do Airbnb? O que é que eu tenho que fazer? A live está girando em torno desse assunto. Então, dentro da parte de políticas, o que é que não pode esquecer dentro da parte de políticas? Vamos lá. Primeira parte, dentro de políticas, a gente poderia falar sobre as formas de pagamento. Dentro, né, do conceito de políticas, eu já falei para vocês que as formas de pagamento é um dos pontos que mais influenciam na escolha de um meio de hospedagem. Por exemplo, hoje no grupo de alunos teve uma aluna lá que colocou assim, Lagreca, consegui algumas reservas diretas por conta de hóspedes que não tinham saldo no cartão de crédito. Então, ou seja, ela começou a aceitar Pix e ela ganhou mais algumas reservas que ela não ganharia. Mas, obviamente, que o hóspede encontrou ela por conta do efeito vitrine, tá? O efeito vitrine é o que eu explico, né? Que vou explicar em mais detalhes na próxima segunda-feira. É exatamente a espinha dorsal do meu método para você triplicar reservas. Ao mesmo tempo que você se destaca na Booking no Airbnb, você também tem que estar preparado para quando as pessoas resolverem entrar no Airbnb e dizer assim, não, eu quero falar com essa pessoa diretamente. Ela encontrar o teu Instagram, ela encontrar o teu Facebook, ela encontrar o teu site. E isso foi o que aconteceu com essa aluna. Ela fez, Lagreca, o hóspede encontrou o meu Instagram através da criação da minha marca, que eu já expliquei em lives da semana passada. Eu falei sobre criação de marca, acho que foi a live de quinta-feira eu falei. Eu falei sobre título, descrição, criação da marca, eu falei sobre esses pontos na quinta-feira passada. E ela conseguiu reservas que não aconteceriam se ela não fosse encontrada.
Olha que legal, né? É muito gratificante ver isso. Então, dentro da parte de políticas, se isso só teria acontecido com ela se ela aceitasse Pix. Se ela ficasse fechada no mundinho, assim, não, eu não aceito cartão, eu não aceito Pix, eu não quero reservas diretas, porque eu tenho medo. Não precisa ter medo. Eu estou te mostrando alguns artifícios. Existem outros? Existem. Calma, é como eu digo, as lives são trechos. Um conteúdo mais denso, mais completo, eu preciso de mais tempo. Mas você entende que existem formas como eu estou preparando você. Então, primeiro ponto dentro da parte de políticas, a gente poderia falar sobre as formas de pagamento. Beleza? As formas de pagamento. Então, dentro das formas de pagamento, é importantíssimo que você entenda que aceitar Pix, débito, crédito parcelado, porque o Airbnb aceita crédito parcelado. A Booking não. Então, se você é um anfitrião, uma pequena pousada que trabalha com pagamento via Booking, Booking não parcela. Então, isso impacta no teu volume de vendas. Isso dificulta. Então, formas de pagamento é importante para que você traga mais hóspedes. Então, você definir a sua política de pagamento faz parte de um dos pontos daquilo que eu falei de quê? Do empacotamento da oferta. Preço, preparação do produto, experiência, formas de pagamento, políticas e escassez. Então, de 6, eu estou tocando em 2 aqui, ó. Em 2, a gente está falando um pouquinho sobre políticas e a gente está falando um pouquinho sobre formas de pagamento, que é um dos pontos que fazem você triplicar reservas. Você entende que o triplicar reservas não é mágica. Não é uma mágica. O que eu quero trazer para você live a live é que é uma construção. É a filosofia do que eu vivo. Um pouquinho melhor todo dia. Se você fizer um pouquinho melhor todo dia pela sua hospedagem, em 30 dias você triplica reservas. Se você todo dia fizer um melhoramento, todo dia, hoje eu vou fazer as políticas, amanhã as regras da casa, amanhã eu vou estudar a precificação, eu vou passar 2 dias, 3 dias em precificação, aí no outro dia eu vou fazer a preparação, aí no outro dia eu vou focar em fotos. Se você fizer isso todo dia, um pouquinho, todo dia, a soma desse pouquinho vai fazer você triplicar reservas. O sucesso, o triplicar reservas, ele não acontece tipo, acordei e tripliquei reservas. Não, pô. É aquele silencioso, todo dia que você está ali fazendo. Todo dia que você está fazendo. Todo dia que você está fazendo. E quando você vê essa soma de pequenos atos, vai fazer você triplicar. Então, formas de pagamento é a primeira coisa que você deve definir dentro da sua parte de políticas. Segundo ponto, turma, dentro da parte de políticas. Como é que você faz uma confirmação de reserva? Como é que você confirma a sua reserva? Aqui no hotel, eu recebo a reserva, está confirmado. A pessoa paga quando chegar. Na tua hospedagem, como é que é? Fez uma reserva, tem pré-pagamento? Não tem? Como é que funciona? Você tem que definir isso. Recebeu a reserva, e aí, faço o quê? Se for pela Airbnb, beleza. Mas se não for pela Airbnb, porque é aquilo que eu digo, mais uma vez eu bato na tecla. Você está satisfeito com o volume de vendas do Airbnb? Você está satisfeito? Não, cara, só vem no final de semana. Então, beleza. Então, chegou a hora de a gente abrir, né? O universo. Chegou a hora de abrir. É o que eu estou trazendo. Toda live eu trago para você se profissionalizar um pouco mais. Então, qual é o prazo? Né? Ou seja, o hóspede fez a reserva, tem que pagar pré-pagamento ou você não paga quando chegar? Como é que é? Ah, eu não recebi reservas ainda por fora do Airbnb. Pois é, se você não estiver satisfeito, comece a pensar como seria. Como seria? Pô, se você tem muitos quartos, como eu tenho aqui no hotel, ou você tem uma pousada com muitos quartos, você pode ser flexível. Se você tem um apartamento, como eu também estou preparando um, né? Agora estou preparando um apartamento, eu vou ser um pouco mais restritivo. Por quê? Porque eu estou fazendo uma preparação diferente. Mas você tem que escolher, você tem que saber. Ah, Lagreca, mas meu apartamento é super simples, tem uma concorrência altíssima. Falei com o aluno hoje na mentoria de meio-dia. Quem estava acompanhando a mentoria hoje de meio-dia? Meio-dia eu fiz uma mentoria. Teve um aluno que estava acompanhando a mentoria de meio-dia. E aí ele falou, cara, eu tô com uma política muito restritiva, muito flexível. Pode cancelar o dia antes da chegada. Eu fiz, olha, não precisa ser para tanto, né? Até porque tu só tem um quarto. Vamos colocar pelo menos para moderada ou talvez para restritiva. Não precisa ser rigorosa. Então a gente mexendo nisso aqui. Então, a confirmação da reserva tem pré-pagamento ou não tem? Terceiro ponto dentro de políticas. Existe prazo de cancelamento gratuito? O hóspede pode cancelar gratuitamente, sem ônus nenhum. Qual o período? Esse cara não pode cancelar, não. Isso é restritivo. Lembra que eu falei? Quanto mais restritivo, mais barreira. Ou você dizer assim, ah, pode cancelar com 30 dias antes da chegada. 30 dias antes da chegada é extremamente restritivo. Pode ser que alguns períodos não seja. Uma alta temporada, talvez um dezembro, você está na praia, pode ser que seja legal. Mas em pleno setembro, outubro, que ainda não é alta temporada, você cobrando
aí pré-pagamento e ainda dizendo que só pode cancelar 30 dias, pode ser que não seja legal. A não ser que você esteja em Fernando de Noronha, né? Quem mora em Noronha tem que ter uma estratégia completamente diferente. Porque quem mora em Noronha tem que estar muito ligado na janela de compra dos aviões. Por quê? Porque a ilha tem limitação. Então, é uma outra estratégia. Se você não tiver em Noronha, pô, você não está nessa exceção. Eu estou falando para a regra. Então, você começa a entender que, cara, e aí, existe prazo de cancelamento gratuito? Aqui no hotel eu digo, ó, pode cancelar até às 18 horas de hoje. Pode cancelar até às 18 horas. Na verdade, eu nem cobro, né? Não vou mentir, eu nem cobro. Cobro multa. Não cobro multa. Mas tem gente que cobra. Então, define o que é bom para você e o que não é. Você tem que definir isso. Próximo ponto. Regras de adiamento da estadia, o que eu falei no começo. Anote isso aí, que isso aí tu não vai encontrar em canto nenhum. Vai por mim. Anote isso aí. Pega teu papel e tua caneta. Pega teu papel e tua caneta, que agora vai dar bom. Agora vai dar bom. Pega teu papel e tua caneta, que agora eu vou te mostrar uma coisa que tu nunca pensou na tua vida e tu nunca escutou nenhum especialista falar sobre isso. Nenhum. Eu vou ser o primeiro que tu tá escutando falar sobre isso. Quando a gente fala sobre regras de adiamento, tu tem que ter em mente algumas coisas. Regras para remarcação. Como é que funciona a remarcação? Tu nunca pensou nisso, né? Aí acontece um imprevisto e tal, e tu não tem nem como se proteger. Tem regras de marcação, tu já pensou nisso? Como é para remarcar? Paga alguma taxa, não paga? Pode remarcar até 2 meses na frente, 3 meses na frente? Ou tu me dá um crédito para usar durante 1 ano? Como é essa remarcação? Como é? Aconteceu o problema, tu vai deixar para pensar? Você entende que muitas vezes o problema da hospedagem é porque a gente não se preveniu? Você entende que aí você está pagando fogo? É por isso que eu digo, a gente não está no jogo do esforço. A gente tem que trabalhar de forma inteligente. A gente está no jogo do resultado. O que eu compartilho aqui é um esforço inteligente para gerar resultado. Você não tem que passar o dia inteiro trabalhando que nem um louco para no final do mês pagar as contas. Não. Você tem que entender, talvez nos primeiros meses, até você ajustar a operação, mas tem que ter um prazo. Você não pode passar o resto da vida pagando incêndio. Então tem que ter um prazo para isso. Eu vou começar a pagar incêndio agora, vou passar esses 3, 4, esses primeiros 6 meses da minha hospedagem, eu vou pagar o preço. Mas a partir do 7º mês eu estou relax. Eu vou aprender esses 6 meses, vou focar, vou ajeitar, vou deixar redondo, bonitinho, vou fazer o curso do Lagreca, vou pegar o passo a passo, ele vai me ensinar, vou tirar as dúvidas com ele, e no 7º mês meu negócio está rodando tranquilamente, sem precisar muito de mim. Agora, a maioria das pessoas não fazem isso, né? A maioria das pessoas deixa a vida me levar. Vida leva eu, e a vida vai levando, e o cara vai ficando puto, né? Trabalhando domingo a domingo, apagando incêndio, só problema. Não é isso que eu desejo para você. Então, regras de remarcação, regras de cancelamento, regras de desistência, regras de não comparecimento, regra de saída antecipada. O infeliz fez uma reserva comigo de segunda a sexta, chegou na quarta-feira e fez cara ir embora, devolve meu dinheiro? Oxi, e assim é? Tá maluco, é? Oxi, aí peraí, tu vai desistir do negócio no meio do caminho, eu vou ter que devolver teu dinheiro. Peraí, que parada é essa aqui que eu não tô entendendo? Você tá entendendo? Se você não se proteger, o hóspede monta em você aqui, ó. Monta, ele vai montar em você bonitinho como um peão monta num boi. E aí vai segurar aqui pelo gogó e tu vai ficar aqui esperneando e ele aqui agarrado no teu cabelo aqui, ó, e não vai soltar. Então, assim, como é a saída antecipada? Se tu não definir isso, aí tu vai fazer o quê? Aí tu vai pagar de bonzinho. Tá entendendo? Tipo assim, cara, por que eu vou ser bonzinho? Business é business, pô, negócio é negócio. É por isso que eu falo que tem que ter transparência. Se você não for transparente no que você vende, você vai ficar refém dele. Porque aconteceu um negócio desse, cara, beleza, ó, gostei aqui, mas vê só, velho. Aconteceu um imprevisto, eu vou ter que ir embora. E aí, mas peraí, pô, tu já pagou e tal, devolve meu dinheiro? Como devolver meu dinheiro? E como é que eu vou alugar esse quarto aqui? Aí quer dizer que eu vou ficar no prejuízo para devolver o dinheiro? Eu não faço isso, eu não devolvo. Depois que ele usou meu produto, eu não devolvo. Não tem perigo de devolver, não devolvo. Ah, mas vai levar uma avaliação negativa. Mas eu tenho 100 positiva, e uma negativa. Fica à vontade, o que você quiser. E ainda, se ele me avaliar negativamente, eu coloco lá, eu faço a minha defesa. Porque a minha defesa, cara, vai por mim. Eu vou colocar uma escrita lá que ele vai dizer, puta merda, não era melhor nem ter escrito isso. Entende? Porque eu vou fazer uma defesa para mim. Eu não estou preocupado, eu não tenho medo de ameaça. Quem tem que medo de ameaça é quem tá errado. Eu não estou errado. Porra, tu pagou.
Aí tu entra na segunda. Aí na quarta-feira tu resolve ir embora e tu quer que eu devolva a diária da quinta e da sexta. Aí eu vou fazer o quê com quinta e sexta? Eu não vou conseguir vender o quarto de novo, eu não vou ter tempo. Dependendo da região que eu tô, eu não vou ter tempo. E aí, eu vou fazer o quê? Quem vai assumir esse prejuízo? Eu ou tu? Ah, meu irmão, eu prefiro, primeiro eu, depois tu, vai. Primeiro a minha família, depois eu vou fazer o teu. Eu vou te agradar? Não, vai. Vamos ser sinceros aqui, pô. Ninguém aqui é trouxa, pô. Ninguém aqui é trouxa. Mas para que isso aconteça, se não tiver escrito, tu definir de boca, o cara não vai nem te dar crédito. Tu faz aqui, ó. Tá na minha regra. Entra aí. Página 2, item 9. Entra aí, olha aí. Caso o hóspede desista durante a estadia, não será devolvido valor algum após o check-in. Acabou-se. Tá aqui, ó, pô, tá resolvido. A gente não tem que discutir. Tá aqui, meu irmão. Tu leu a regra? É por isso que eu digo que a regra tem que ser feita. Isso aqui é uma live extremamente importante, mas a galera só gosta de live de preço. Mas você que está vendo as minhas lives, você que está me acompanhando, eu tenho certeza que você está mais preparado. Você entende? Olha a importância disso que eu falei. Isso não está atrelado à tua estratégia de venda, não? Claro que está. Se a tua política for restritiva, tu vai vender menos. Se a tua política for flexível, tu vai vender mais. Mas tu tem que encontrar um equilíbrio. Se tua propriedade é diferente, tu joga de um jeito. Se tua propriedade é mais simples, tu joga de outro. Então, o que eu trago aqui para vocês, obviamente que vocês sabem que eu sou ex-funcionário Booking, mas não é só falar de Booking, não é só falar de Airbnb. O que eu trago aqui para vocês são estratégias para triplicar reservas. E aí você pode triplicar suas reservas através da Booking. Putz, o que é triplicar, Lagreca? É você ter 3 vezes mais reservas nesse mês em comparação com o mesmo mês do ano anterior. É você ter 3 vezes mais reservas na Booking naquele mês em comparação com o mês anterior, ou 3 vezes mais reservas, ou seja, eu tinha 5 reservas do Airbnb, agora eu tenho 15 nesse mês. Putz, tripliquei reservas com o método do Lagreca, porque no ano passado, no mês de setembro, eu só tinha 5. Nesse mês agora eu tenho 15, tenho 17, tenho 20 reservas. Opa, mais do que triplicou. Isso é triplicar reservas. Seja no Instagram, seja somando tudo. Se eu pegar Booking, Airbnb, Instagram, tudo que eu vendi nesse mês, eu vendi 21 diárias. Nesse mesmo período do ano passado, eu só vendi 7. Então, peraí, 3 vezes 7, 21, triplicou. Você triplicou com um pouquinho de cada um. Então, assim, o triplicar reservas não é difícil. Não é um bicho de 7 cabeças. É uma soma de pequenas pecinhas que vão fazendo você ficar bom. É que nem vamos fazer uma comparação com um jogador de futebol que é bom. Aquele cara que chuta com a perna esquerda, aquele cara que chuta com a perna direita, aquele cara que tem um preparo bom, que sobe para atacar, mas quando perde a bola, ele volta para ajudar o time na defesa. É um cara que corre e consegue dar assistência para os colegas também marcar gol. É um cara que está o tempo inteiro na proatividade, bate no lateral, bate no escanteio. É um cara versátil. Um cara que é versátil é um cara que tem destaque. Então, como é que eu faço para triplicar reservas? É só você jogar em um pouquinho de cada área que eu vou falando. Esse é o tipo de jogador completo, é o tipo de como eu preparo os meus alunos. O que eu trago aqui é um fragmento, mas se você quiser se aprofundar, no dia 10 tem uma turma nova, onde eu vou trazer mais detalhes e de forma, obviamente, organizada. O que você precisa é de organização, ambiente certo e um treinador certo. São 3 coisas que você precisa: ambiente, método e treinador. Isso é o que eu vou te oferecer, que eu estou te mostrando, live a live, para que você experimente os resultados. E segunda-feira que vem eu mostro todo o contexto do método de hospedagem lucrativa. Beleza? E para finalizar, turma, mais 3 pontos aqui para a gente encerrar. Gratuidade de crianças. É muito importante você entender sobre gratuidades de criança. Por que Lagreca gratuidade de criança? Quanto maior a gratuidade, mais famílias. Quanto menor a gratuidade, menos famílias. Como assim, Lagreca? Criança até 4 anos é free. Aí eu tenho uma demanda. Crianças até 2 anos é free. Então você já tem outra demanda. Entende? Por exemplo, eu tenho uma filha de 3 anos. Se eu vou para uma hospedagem que ela cobra criança acima de 2 anos, eu já não vou mais para essa hospedagem. Porque eu não acho justo pagar por uma criança de 3 anos. Eu não quero pagar. Eu prefiro pagar até mais caro para o casal, mas eu não quero que minha filha pague. Eu não gosto dessa sensação. Cara, é uma criança, pô, nem come nada. Tipo, enfim, cobre mais caro pelo casal. Tipo assim, faz essa maquiagem, esconda o custo da criança de lua no casal, para eu não sentir. Porque se eu sentir que estou pagando pela minha filha, eu não quero. E a mesma coisa aqui no hotel. 8 anos é gratuito. 8 anos. 8 anos é gratuito. Então eu tenho uma família gigante. Eu tenho uma fatia de família gigante. Agora, se no teu hotel, se na tua casa temporária, no teu apartamento, no teu flat, até 4 anos é grátis. Então você já tem uma fatia menor. Entende? Vai ser menos famílias.
Próximo ponto. Pets na hospedagem. Políticas. Que tipo de pet? Né? Tipo assim, você aceita pets? Aceito. É um tremendo diferencial. Quem aceita pet é um tremendo diferencial. Não vou mentir. Dá trabalho? Tem gente que diz que dá. Tem gente que diz que não dá. Mas aí é escolha sua. Escolha. Tá, tem lugar, tem pessoas que amam pet. Tem pessoas que gostam de receber pets. Tem gente que não gosta. Então, definir se aceita pet ou não tem que estar nas tuas políticas. E aí eu tive até aluno meu que falou assim, cara, eu aceito até 2 pets. O cara foi no Airbnb. Quem foi que me falou isso? Agora eu me esqueci. Foi uma casa, me esqueci o nome da aluna. O cara queria levar 5 cachorros. Não, 5 animais de estimação. 5. Aí ele falou 5 na mensagem. Depois, por mensagem do WhatsApp, ela descobriu que seriam 10. Ela perguntou, o quê? Uma cadela que tá dando cria? Você vai trazer uma cadela para dar cria aqui na minha casa? Eu não esqueci o nome dela, cara. Eu vou dessa turma de agora que ela falou. Eu disse, cara, pula fora. Doido, 10 cachorros dentro de casa, tá maluco, velho. 5 cachorros dentro de casa, tá maluco. Tá maluco. Não tem condição nenhuma. 2, beleza. 1, 2, beleza. Mas 10 cachorros dentro de casa, pô, sabe que tua casa não vai dar ruim, né? Vai dar ruim, né? Com tanta gente, com tanto cachorro assim, vai dar ruim. E, por fim, para a gente encerrar a live de hoje, né? Vocês estarem um pouco mais próximo de triplicar reservas, seria em relação a convidados, acompanhantes, essa definição. Então, pode chamar convidados, tem acompanhante, não tem. Como é que funciona isso? Tem que estar definido também. Porque aí você não surpreende, ninguém se chateia. É um ditado mais certo do mundo. O que é acertado não sai caro. O que é acertado não sai caro. Não sai caro. Se você acertar, se você combinar, sai bom para todo mundo. Eu vou falar para vocês uma vez um combinado que eu tive com a minha mulher, que foi um dos melhores combinados, tá? É um combinado de pet. Quando eu casei com a minha mulher, já estou falando aí, são 7 anos e meio que eu estou casado, né? Casei em 2015. E eu tinha comprado um cachorro. Eu comprei uma Golden Retriever. Que cachorro? Parece um labrador peludo. É um cachorro bem bonito. Eu tinha comprado um Golden. Eu morava sozinho nessa época, em Recife. Aí conheci minha mulher, papapá, bebê. A gente resolveu juntar os panos, né? E eu vim morar em Natal. Isso aí é 7 anos atrás. Eu vim morar em Natal. E aí vim trazer o cachorro. Aí, putz, né? Começo de relacionamento, a gente saía, né? Aí, pô, ia de noite, pô, tomava um vinho, um jantar, não sei o quê. No outro dia eu acordava morto de ressaca, né? No outro dia eu acordava morto de ressaca. E aí, cara, a gata tava apaixonada, né? Né? Começo de relacionamento, todo mundo faz tudo por todo mundo, né? E aí eu dizia assim, gata, e se eu dormir, eu falei assim, gata, desce com o cachorro. E, pô, minha mulher não acorda tão cedo como eu, né? Eu tenho uma que acordar cedo. Eu falei assim, gata, acorda pra descer com o cachorro. Aí tal, já desci ontem e tal. Aí, pô, a gata ia, botava um vestidinho, pá, descia, etc. Mas, pô, essa gata é massa, essa gata me ajuda, tal, não sei o quê. Aí eu achei que tava garotão, né? Aí quando a gente foi casar, a gente se juntou. Aí ela olhou pra mim assim, vem cá. Lindo. Você é um cara massa, né? Um cara trabalhador, um cara esforçado, papapá, tem um cachorro lindo. Eu digo, ih, velho, lá vem aquela conversa errada. Um cachorro lindo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu adoro sua cachorra. Eu aceito que ela venha morar com a gente. Porque também, se ela dissesse que não aceitasse a cachorro, já tinha acabado o relacionamento, né? Minha cachorra, naquela época, era minha filha, né? Isso mesmo, se não quiser minha cachorra, tu não me quer. A verdade é essa, eu digo logo. Aí ela, tua cachorro é lindo, eu vou aceitar morar com vocês. Aí eu só pensando, eu não aceito não, você ver se eu não vou embora. Aí ela, eu vou aceitar morar com vocês e tal. Mas o cachorro é seu. Como assim? Ó, no começo, assim, choca um pouquinho, sabe? Esse excesso de verdade choca, não vou mentir. Que você tá apaixonado, né? Aí, Deus do céu, o cachorro é teu. Você que tem a responsabilidade de descer com ele. Você que tem a responsabilidade de dar banho, de levar no pet shop. Você que vai arcar com os custos da cachorra. Tudo é você. Eu amo você, adoro sua cachorra, aceito ela morar com a gente, mas todas as responsabilidades da cachorra serão sua. Aí eu fiquei meio doído, né? Fiquei meio sentido. Falou da minha filha, meu irmão. Oh, não é essa? Falando da minha filha, eu fiquei todo sentido, né? Mas depois eu parei para pensar, ainda bem que ela fez isso antes da gente casar. Porque imagina se ela tivesse feito isso depois que a gente ter casado. Eu ia ficar com raiva. Eu disse, depois que você casou, agora você está inventando de botar regrinha, né? Agora começam as regrinhas. Mas ela me avisou antes da gente casar. E eu achei isso sensacional. Isso me levou, né, de reflexão para o resto da vida.
que tudo hoje que eu falo com qualquer pessoa, ou seja um aluno, sei lá, algum acordo comercial, eu digo assim, olha, mesmo que doa falar o que eu estou falando, eu vou ser sincero, se você fizer isso, se você descumprir, eu não vou fazer isso, não vou entregar e não vou devolver. Aí a pessoa, você está ciente do que eu estou falando? Estou ciente. Beleza, não me leve a mal, não estou sendo grosso, estou sendo transparente, íntegro, honesto. Estou sendo honesto e transparente com você. Por quê? Porque isso aí está muito alinhado com comunicação. Então, quando você não define muito bem as regras, não define muito bem as políticas e não se comunica muito bem, o que, que você pode esperar? O que é que você pode esperar? Você pode esperar um problema. Natália é ótima. É, exatamente. Entendeu? Então, tipo assim, o que você pode esperar? Problema. Então, por isso que eu digo, o que é combinado não sai caro. Então, defina tudo isso, exponha, seja claro na comunicação. Sabe por quê? Porque só quem tem a ganhar é você e o seu hóspede, porque fica tudo bem delimitado. E o que é que, no final das contas, isso evita? Isso evita uma avaliação negativa. Não é não? Gerenciar a expectativa da pessoa. Eu não fui transparente, eu não fui sincero, eu não fui íntegro. Acima de tudo, qualquer negócio que você for fazer tem que ser íntegro, tem que ser honesto. Então, fui íntegro, fui honesto, fui transparente, mostrei as regras antes de tudo acontecer. Você acordou. O que acontecer depois que você deu aceite nas regras da casa, na minha política, vai ser resolvido pelo que está escrito, beleza? Entende? Fica tudo tão mais fácil. Fica tudo tão mais fácil. Então, turma, essa foi mais uma live de como você se proteger sem perder reservas. Ou seja, como que eu triplico reservas sem abrir mão da minha segurança. Eu espero que você tenha gostado dessa live de hoje, né? Mais uma vez, espero que você tenha anotado o caderninho aí. Vamos junto, que o triplicar é só questão de tempo. Não é se, é quando. Confia. E ó, tamo junto. Valeu, turma. Obrigado.